Galerinha, beleza? Estou de volta, vou dar um exemplo. Galera, nunca vi isso na minha vida, é a primeira vez, tá? Mas foi o único exemplo que eu consegui montar para vocês poderem entender o que é área e o que é complemento num único exercício, beleza? Vamos lá. Ó, eu vou falar então de mim. Eu nunca escrevi anunciado aqui para não ficar uma coisa muito grande. Eu tenho uma fazenda, BC, poderoso, uma fazenda, mas essa fazenda ela tem um probleminha. Ela é circular, tá? Olha só, eu nunca vi também uma fazenda circular e você deve estar imaginando isso daí também, circular. Bom, e ele deu um dado importante nessa minha fazenda. Da portaria até na casa, a sede é um casarão gigante, galera. Da portaria até a casa tem 8 quilômetros, tá ok? Bom, então eu quero nesse exercício descobrir o seguinte: quanto que eu tenho de área para poder plantar? O quanto que tem de área para poder plantar? Lembrando que área é tudo aquilo que cabe dentro. Colocar uma árvore aqui, colocar café aqui, eucalipto aqui, fazer uma horta aqui. Eu quero saber quanto que eu tenho de área, beleza? Para poder plantar, ou seja, fazer o meu plantio, tá? Lembrando que aí eu vou usar a formulinha. Qual dessas duas, professor? Eu vou usar a formulinha diária, né, galera? Lembrando que as formulinhas hoje em dia, em vestibulinho, a gente ou é colocado no enunciado do exercício, ou senão ele é colocado lá no final. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro passo, para calcular a área. Eu vou ficar desse lado aqui que é mais fácil. Bom, para calcular a área, tá? Eu vou usar a formulinha, tá? Pi, a área do círculo é igual a pi r ao quadrado. Tá ok? Lembrando que é pi vezes 3,14 pi vezes o raio ao quadrado, tá ok? Bom, então vamos lá. O pi vale 3,14, tá aqui. O raio, ele deu no exercício, vale 8, ó. 8 está aqui. Lembrando que ele é ao quadrado. O que é ao quadrado, tá? Vou explicar isso daí para vocês. Sempre é desta maneira que eu vou utilizar isso daí dentro de círculo, tá? A professora Tati depois vai aprofundar isso daí com maior clareza para vocês, mas eu preciso utilizar isso daí agora. Então eu vou ensinar como que vocês vão fazer, tá? Bom, raio ao quadrado. O raio vale 8, 8 ao quadrado. Como que eu faço para resolver isso daqui? É o 8 e um 2 aqui em cima. Aqui eu chamo de base e aqui eu chamo de expoente. Então vai ficar 8 vezes 8, ou seja, o que que esse 2 aqui ele indica para fazer o quê? Quantas vezes eu vou repetir a minha base? Eu vou repetir a minha base 2 vezes. Então, 8 vezes 8 é igual a 64. Vem aqui, coloco o 64 aqui, no lugar de 8 ao quadrado. Então, vai ficar 3,14 vezes 64. Já resolvi essa conta. A área, então, equivale a 200,96. Então, galerinha, é o seguinte. Eu tenho nessa minha fazenda 200,96 quilômetros de área ao quadrado para plantio. Galera, quando eu estou falando sempre de área, é sempre ao quadrado. Se você aqui fosse em metros ali em cima, que ficaria metros ao quadrado. Então, tudo na vida que a gente tem que é área, é sempre o metro, o decímetro, centímetros ao quadrado. Nesse caso aqui o exercício deu quilômetros, então quilômetros ao quadrado. É o quanto que eu tenho de área. Quando você escuta falar esse quadrado, indica que é área. Quadrado no final do exercício, beleza? Então a resposta aí eu tenho então 200,96 quilômetros ao quadrado de área para poder plantar o que eu quiser, beleza? Nessa minha fazenda aqui, ó. Aí eu quero cercar ela. Eu quero cercar, ela não estava cercada, eu quero cercar ela aqui, ó, em volta. Qual é o comprimento para poder cercar essa minha fazenda? Fácil. Vou usar qual das duas formulinhas, professor? Vou usar essa de comprimento, que é igual a 2 vezes pi vezes o raio, tá? Esse 2 sempre faz parte da formulinha, galera. Não tem como eu sumi com ele. Mas professor, por que eu utilizo esse 2? Porque para poder calcular o comprimento, eu preciso daquele 2 ali. Sem ele eu não chego nem nunca próximo ao comprimento. Lógico que você não vai medir com o pé assim, né? 1 metro, 2, 3, 4. Iria demorar muito, se você sabe. Daqui até aqui fica fácil. Consegue resolver 2 coelhos em uma cajadada só. Beleza? Bom, então continuando. Vou aplicar a formulinha. Tá aqui. O 2 está aqui, π vale 3,14, lembrando que ele vai para o infinito, mas eu não quero trabalhar com o número infinito, então eu trabalho com apenas 2 casas depois da vírgula, vezes o 8, então 6, resolvo primeiro essa multiplicação,
Você poderia resolver todas as 3 multiplicações ao mesmo tempo. Eu resolvi apenas 2, depois eu vou resolver a outra. Bom, então vale 6,28 vezes 8, dá 50,24. Então, para cercar essa minha fazenda, eu tenho 50,24 quilômetros, galera. Está dizendo o seguinte, que se eu sair daqui, dar uma volta completa e chegar até aqui, no ponto onde eu saí, eu tenho 50,24 quilômetros. Beleza? É o tanto que eu vou ter para cercar. Galerinha, eu usei esse exemplo, lógico que não existe nenhuma fazenda redonda, para vocês poderem entender, através do raciocínio lógico, como que é fácil entender a área e comprimento. São duas coisas distintas, ou seja, diferentes, mas um necessita de uma estratégia para cálculo e a outra necessita de outra estratégia. Lógico, agora o que a gente vai fazer? Utilizar o raciocínio lógico, né, para a gente poder resolver nossos problemas de círculo e circunferência dentro de resolução de problemas. Beleza, galera? Um forte abraço e fique com Deus. Beleza?